provisório da vinda do Messias, no templo messiânico da época, projetado pelo próprio Meishu Sama. Após a cerimônia, Meishu Sama se autodenominou Messias, durante aproximadamente 2 meses. Esse acontecimento ficou por longos anos envolto num véu de profundo mistério. Contudo, passados 40 anos, o seu significado ficou esclarecido através da reforma do santuário Kōmyū e do altar, onde será entronizada a imagem sagrada de Meishu Sama junto à imagem Dai Kōmyū, estabelecendo-se assim o trono do Salvador. Meishu Sama no protótipo do paraíso do mais elevado e profundo nível, bem como através da declaração da vinda de Meishu Sama, feita por Kyosho Sama, que captou a tendência mundial de buscar a salvação em Meishu Sama. Isto significa que Meishu Sama, que em vida já havia esclarecido a sua divindade, está nos mostrando a forma da chegada do momento de ser procurado e recebido como Messias pelo mundo inteiro. Exatamente como consta a oração Zengen Sanji, com o desenvolvimento do programa divino em meio à luta entre o bem e o mal, terá chegado afinal o momento da vinda de Meishu no Mikami, ou seja, do Salvador Meishu Sama. Em outras palavras, o mistério indicado como forma há 40 anos por Meishu Sama está para se tornar realidade. Isto significa que o plano divino de Meishu Sama, de construção do mundo ideal, entrou em sua fase final. Contudo, nesse período de 40 anos, desde 1954 até os dias de hoje, passamos por rigorosas e indescritíveis provações. Principalmente após a ascensão de Meishu Sama, esta entidade passou por perigo de sobrevivência. E em meio a esta crise, Nidai Sama lançou um plano religioso, segundo seu critério. Nidai Sama posicionou Meishu Sama como fundador de uma religião e estabeleceu o Miroku ou Mikami, expressão máxima do Supremo Deus, como objeto de culto. E ainda optou por não tornar público os ensinamentos referentes à transição da noite para o dia, bem como os da luta entre o bem e o mal, considerando-os como fenômenos que ocorrem apenas no mundo espiritual. Desvinculou também o Jorei desse conceito de transição da noite para o dia, anunciando ser o Jorei, o amor de Deus, a materialização da oração altruísta e que se trata de um ato religioso, independente do mundo da medicina, da teoria de toxina médica e de tratamentos médicos. Essa diretriz foi estabelecida por Nidai Sama em consideração aos fiéis e dirigentes que, pelo grande amor que nutriam por Meishu Sama, tendiam ao fanatismo. Ao mesmo tempo, foi uma decisão tomada para defender a Igreja dos ataques da sociedade, que eram feitos em forma de severas críticas e dos conflitos internos, procurando assim levantar o ânimo dos fiéis. A terceira líder espiritual tomou posse com a ascensão de Nidai Sama em janeiro de 1962. Contudo, a situação não era propícia para converter de imediato as diretrizes relacionadas aos fundamentos da fé, traçadas por Nidai Sama, como é o caso da divindade de Meishu Sama. Podemos dizer que nem era o momento divino e nem tampouco a situação da igreja naquele momento o permitia. Na época, a formação e educação dos fiéis era confiada aos responsáveis das igrejas, que representavam as igrejas independentes. Na Sekai Kyusei Kyo, organização que as englobava, havia o conselheiro que exercia uma autoridade absoluta. Além disso, a prática da fé nesse regime de igrejas objetivava o desenvolvimento próprio, diferindo imensamente da presente situação, onde se procura mostrar à nação e à sociedade a obra do Salvador Meishu Sama.
primeira missão do presidente Kawai, que aceitou esse cargo após uma reflexão, aos 41 anos de idade, atendendo ao insistente pedido da terceira líder, foi a de promover uma grande reforma, que constituía em abolir o sistema baseado no conselheiro vigente na época. E graças a uma determinação férrea, ele se dedicou de corpo e alma a essa tarefa, eliminando finalmente o regime em questão, considerado a nuvem negra da igreja. Contudo, tendo como suporte elementos poderosos, o conselheiro que for afastado da igreja entrou com petição de dissolução da Sekai Kyusei Kyo, iniciando um ataque decisivo contra a igreja. Esse ataque foi dirigido diretamente à terceira líder, que, mediante o regulamento, tinha poder sobre a administração pessoal e outros, ou seja, tinha direitos sobre a igreja. A igreja foi obrigada, então, a reformular imediatamente os regulamentos, que eram extremamente difíceis. Como consequência, introduziu-se o regime em que Kyosho passou a ser um símbolo para, assim, proteger sua dignidade e elevar a sua autoridade sob o ponto de vista religioso. Defendendo a igreja de um lado e tendo como meta a reforma da Constituição da Fé, o presidente Kawai deu início ao movimento da unificação da igreja, idealizado por Meishu Sama em 1951, proclamando incansavelmente